Martin Luther King foi um dos ativistas de direitos civis mais importantes da humanidade. Agora, você sabia que Martin Luther King teve sua casa bombardeada? Sabia que ele foi o líder de um boicote que durou mais de um ano? E que ele foi a pessoa mais nova de sua época a receber o Prêmio Nobel da Paz? E aí, ficou curioso? Então já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e continuar recebendo conteúdo informativo e divertido. Para mais curiosidades, nós colocamos na descrição playlists de assuntos variados. Depois desse vídeo, dá uma conferida lá. Agora vamos para o vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Júnior. E eu sou a Tati. Hoje vamos falar sobre a história de Martin Luther King, nascimento e mudança de nome. Martin Luther King nasceu com o nome de Michael King Jr. em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Geórgia, sendo o segundo de 3 filhos do reverendo Michael King Sr. e Alberta King. Tanto seu avô como seu pai eram pastores da Igreja Batista. Em 1934, o pai de Martin Luther King fez uma viagem para participar do Congresso Mundial Batista na Itália, Tunísia, Israel e Alemanha, e se deparou com o crescimento do nazismo, onde a antipatia racial e toda forma de opressão e discriminação injusta contra judeus, pessoas de cor ou contra questões de raça em qualquer parte do mundo estavam presentes. Nesta mesma viagem, ele aprendeu muito sobre o reformador Martinho Lutero e ficou fascinado. Em agosto de 1934, após esta experiência, Michael King Sr. retornou para casa e no mesmo ano começou a chamar a si mesmo de Martin Luther King Sr. e seu filho de Martin Luther King Jr. A certidão de nascimento de King Jr. foi alterada para esse nome em 23 de julho de 1957, quando ele tinha 28 anos de idade. Educação política e religiosa. Durante a infância de Martin Luther King Jr., ele passou por um momento no qual foi proibido pelos pais de um amigo, de cor branca, a se relacionar com ele, por ser de cor negra. King falou do acontecido para seus pais, e eles tiveram uma longa discussão com ele sobre a história da escravidão e racismo nos Estados Unidos. Depois de aprender sobre o ódio, violência e opressão que os negros sofreram nos Estados Unidos, King posteriormente declarou que estava determinado a odiar toda pessoa branca, porém, seus pais o instruíram que era um dever cristão amar a todos. Martin Luther King testemunhou seu pai combatendo a segregação racial e várias formas de discriminação. Em um episódio onde ambos sofreram com preconceito racial no país, seu pai declarou: "Eu não ligo quanto tempo tenho que viver com o sistema, e jamais o aceitarei." Foi também através de seu pai que Martin Luther King Jr. teve contato com movimentos ativistas. Em 1936, o pai de Martin levou centenas de afro-americanos em uma marcha civil à prefeitura de Atlanta para protestar contra a discriminação ao direito a voto. Seu contato com a igreja também foi desde criança, através de sua mãe, onde cantava hinos enquanto ela tocava piano. Além disso, quando mais jovem, Martin Luther King e seus irmãos tinham o costume de ler a Bíblia em voz alta, instruído pelos seus pais. Aos 15 anos, Martin Luther King passou no exame e entrou na Morehouse, uma faculdade negra historicamente respeitada. No verão, antes do seu último ano na instituição, em 1947, quando tinha 18 anos, decidiu seguir com uma educação religiosa. Ele concluiu que a igreja oferecia a maneira mais segura de responder a um desejo interior de servir a humanidade, e acreditava que seria um pastor racional, com sermões de grande força respeitosa, mesmo que fossem para protesto social. Em 1948, King se graduou com 19 anos na Morehouse em Sociologia. Formação acadêmica e familiar. Após formar-se na Morehouse College em 1948, Martin Luther King continuou seus estudos no Seminário Teológico Crozer, se formando em 1951. Posteriormente, em 1955, fez doutorado em Teologia Sistemática pela Universidade de Boston,
Ali conheceria sua futura esposa, Coretta Scott King. Eles se casaram em 18 de junho de 1953, no jardim dos pais dela, em sua cidade natal, Rayburn, Alabama. Eles tiveram 4 filhos: Yolanda, Martin Luther King III, Dexter e Berenice. Durante o casamento, Martin Luther King Jr. limitou o papel de Coretta na luta pelos direitos civis, esperando que ela fosse somente uma dona de casa e mãe. Após seus estudos teológicos, King serviu como pastor numa igreja em Montgomery, no estado de Alabama, onde também se engajou na luta pela igualdade racial e passou a integrar a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Início da luta pelos direitos dos negros. Em março de 1955, Claudette Colvin, uma estudante negra de 15 anos de Montgomery, se recusou em ceder seu lugar no ônibus a um homem branco, violando as leis locais do sul dos Estados Unidos, que reforçavam a segregação racial. Martin Luther King estava no comitê da comunidade afro-americana, que analisou o caso. Outros membros do comitê decidiram esperar por um caso melhor para entrar com qualquer movimento, porque o incidente envolvia uma menor. 9 meses depois, em 1º de dezembro de 1955, um caso similar ocorreu quando Rosa Parks foi presa por recusar a dar seu lugar no ônibus. Os 2 incidentes levaram ao boicote aos ônibus de Montgomery, que foi liderado por Martin Luther King. O boicote durou 385 dias e causou prejuízos financeiros elevados no sistema de transporte público da cidade, em função do grande número de pessoas negras que deixaram de usar os ônibus. O movimento só acabou quando a Suprema Corte decidiu tornar ilegal a discriminação racial em transportes públicos. Durante o período, King foi preso, sofreu diversos atentados e sua casa foi bombardeada. Esse foi o primeiro movimento vitorioso do gênero registrado no solo americano. O papel dele no boicote o transformou em uma figura nacionalmente reconhecida e o mais conhecido porta-voz dos direitos civis. Vida de ativismo. Em 1957, Martin Luther King fundou a Conferência da Liderança Cristã do Sul, sendo o seu primeiro presidente, e passou a organizar campanhas pelos direitos civis dos negros. Em 1960, conseguiu liberar o acesso dos negros em parques públicos, bibliotecas e lanchonetes. Em 1963, liderou uma união de numerosos grupos de direitos civis em uma campanha não violenta no Alabama, que na época era descrita como a cidade mais racista do país. A brutalidade da polícia local, ilustrada por imagens transmitidas pela televisão de jovens negros sendo agredidos por cachorros e mangueiras de água, despertaram a indignação nacional. Durante a campanha, King foi preso junto com outros ativistas por protestar sem permissão. Em seu confinamento, escreveu uma carta em resposta a outros religiosos, que aconselhavam os negros americanos a lutarem por igualdade a partir dos tribunais, e não por meio de manifestações. Transformada em um livro, a obra defende a estratégia da resistência não violenta ao racismo e é uma das mais importantes de Luther King. Buscando sempre métodos pacíficos, Martin Luther King se inspirava na figura de Mahatma Gandhi e na teoria da desobediência civil de Henry David Thoreau, as mesmas fontes que inspiraram a luta de Nelson Mandela contra o apartheid na África do Sul. Falando nisso, se você não viu o nosso vídeo sobre Nelson Mandela, se liga no card que está aparecendo aqui em cima. Discurso impactante I Have a Dream. Em 1963, sua luta alcançou um dos momentos mais marcantes, ao liderar a Marcha de Washington, que reuniu mais de 200 mil pessoas. Foi quando fez seu importante discurso intitulado I Have a Dream, que em português quer dizer Eu Tenho um Sonho, onde descreve uma sociedade em que negros e brancos possam viver harmoniosamente. Segue um trecho do discurso. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners
will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Nesse mesmo ano, Martin Luther King e outros representantes de organizações antirracistas foram recebidos pelo presidente John Kennedy, que se comprometeu a agilizar sua política contra a segregação nas escolas e a questão do desemprego, que afetava de modo especial toda a comunidade negra. No dia 22 de novembro de 1963, o presidente Kennedy foi assassinado. Foi seu sucessor, Lyndon Johnson, que conseguiu fazer com que o Ato de Direitos Civis, de 1964, e o Ato de Direitos do Voto, de 1965, fossem aprovados. As duas legislações são grandes marcos da luta contra o racismo no país, pois proibiram práticas eleitorais discriminatórias e os sistemas estaduais de segregação racial. Após seu discurso, King foi nomeado o Homem do Ano em 1963 pela revista Time. E mais tarde, aos 35 anos, em 1964, ele se tornou a pessoa mais nova, até então, a receber o Prêmio Nobel da Paz. Morte de Martin Luther King. Martin Luther King Jr. foi morto no dia 4 de abril de 1968, em Memphis, quando se preparava para mais uma marcha civil que apoiava o movimento grevista dos lixeiros. Sua vida foi interrompida por um tiro enquanto descansava na sacada de um hotel. Ainda permanece a dúvida sobre a real autoria deste crime, já que King era odiado por grupos racistas espalhados pelo sul dos Estados Unidos. A sua família e muitos americanos acreditam que o assassinato foi parte de uma conspiração entre o governo americano, a máfia e a polícia. Porém, o fugitivo da penitenciária estadual do Missouri e supremacista branco James Earl Ray foi condenado pelo crime e morreu na prisão em 1998 aos 70 anos de idade. A tragédia provocou protestos em mais de 100 cidades nos Estados Unidos, incluindo na capital, Washington. A violência dos conflitos entre manifestantes e policiais resultou em mais de 40 mortes, além de extensos danos à propriedade. A herança de Martin Luther King para o movimento dos direitos civis e negros é inegável. Seus livros fazem parte de muitas leituras obrigatórias de universidades e escolas dos Estados Unidos e no mundo. Seu legado também se fez presente no movimento Black Lives Matter contra a violência policial, pois uma das participantes desta marcha foi a neta de Martin Luther King, Yolanda Renee, de 9 anos, que lembrou as palavras mais famosas de seu avô à multidão no discurso I Have a Dream. E aí, pessoal, matei sua curiosidade? Se você gostou, deixe o seu curtir, comente sobre qual personalidade você gostaria que nós fizéssemos um vídeo, compartilhe com os seus amigos, ative o sininho para receber atualizações assim que postarmos o próximo vídeo e se inscreva no canal clicando aqui para ficar por dentro de mais curiosidades como estas que estão aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima. Valeu!